Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Estamos dando início mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical, EBD em Casa, Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Celso Godoy e é um prazer estar de volta com vocês em mais um vídeo da lição de número 5, lição de adulto, que será ministrada na sua igreja, ou nas nossas igrejas, 4 de fevereiro de 2024. Tá? A lição cujo tema é a missão da igreja de Cristo. Tá? Vamos ver qual é a missão da igreja de Cristo. O tema geral desse seriado de lição é o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves. E essa lição, ela divide em 3 partes principais, 3 tópicos, como é de costume. Nós temos aqui no primeiro tópico da nossa lição, a pregação e a instrução. No segundo tópico, nós temos a adoração e edificação. E no terceiro e último tópico, comunhão e socialização. Cada tópico com 3 subpontos. O nosso segundo tópico parece que, se não estou equivocado, está com 2 pontos, né? Primeiro e segundo. E assim nós estaremos trazendo aqui subsídio, estamos aqui trazendo conhecimento, né? Para você que é professor, ministrar na sua classe, para você que é aluno, para aprender mais e tirar nota 10 na EBD, na sua igreja. Lição de número 5, lição de adulto, a missão da igreja de Cristo. Então nós vamos ver a missão da igreja de Cristo no mundo. Texto áureo está em Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Doutrina dos apóstolos aqui, né, é a doutrina bíblica, né, porque eles seguiam um passo do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, Jesus foi assunto aos céus e os apóstolos ficaram responsáveis, né, de comandar, de instruir a igreja. Então, por isso se dá a doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Tá? Na comunhão. Eles tinham comunhão uns com os outros, né, e não havia divisão, porque a comunhão, a união, né, a unidade faz a força. Então, eles tinham comunhão. Isso, né, tem que existir na igreja, não pode ter divisão. E no partir do pão, ou seja, ninguém tinha de mais ou de menos. Quem tinha 2 fazendas, vendia uma e dava à igreja para que todos pudessem ter com abundância, né, não ter falta de nada. Tá? E assim por diante, eles tinham tudo em comum e repartiam entre si e tinham comunhão. E no partir do pão e nas orações, o principal de tudo, a igreja vivia na comunhão, no partir do pão e nas orações. E o que sustenta a igreja, certamente, com certeza, é as orações. A igreja que não ora, ela deixa de ser igreja. Então, para você ser igreja, você tem que orar. É a recomendação do apóstolo Paulo. Orai sem cessar. E essa é a arma poderosa na mão da igreja contra o inimigo de nossas almas. Tá? Verdade prática nos diz o seguinte: como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Então o autor aqui está dizendo que como o sal fora do saleiro cumpre a sua missão, também a igreja, né, está fazendo aqui uma alusão à igreja. É lógico, a igreja ficar em 4 paredes não vai resolver. Então ela precisa sair fora das 4 paredes, e como o sal fora do saleiro, e como a igreja fora das 4 paredes, então ela vai, né, pregar a palavra, ensinar e salvar as almas através da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é essa, né, a alusão que o pregador está fazendo, essa comparação, essa analogia, né, o sal e a igreja. E a Bíblia diz em Mateus, né, que nós somos o sal, né, e somos a luz do mundo. Então o sal é para temperar e a luz é para clarear o caminho, né? Então a igreja, esse mundo não está totalmente corrompido porque a igreja tem temperado
com sal. E tem a igreja na terra, pessoas se convertendo, ok? Que é a palavra de Deus. O sal aqui representa a palavra de Deus. A igreja prega a palavra, então há um equilíbrio. Mas quando a igreja for arrebatada, então esse mundo entrará numa podridão total, porque não tem com o que salgar, porque a palavra de Deus, né, ela vai sair, né, vai diminuir com o arrebatamento da igreja, e certamente as coisas vão ficar mais difíceis. Embora, né, vai haver pregador, vai haver salvação, mas a igreja estará na glória, o sal e a luz do mundo, né? Então é muito importante que nós, igreja, desempenhamos o nosso papel da grande comissão, de pregar o evangelho a toda criatura, porque nós, além de ser o sal, nós somos também a luz do mundo. Não só temperamos com a palavra de Deus, mas clareamos o caminho para que as pessoas cheguem até ao Senhor Jesus Cristo. Dito isso, nós vamos agora para a leitura bíblica em classe, que está em Marcos, capítulo 16, versículo 14 ao 20, e Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. Não vamos fazer a leitura para nós termos mais tempo para ministrar o conteúdo da lição. Tá? Na nossa introdução, avançando aqui para a introdução, nós temos que nesta lição vamos estudar a missão da igreja de Cristo. Veremos que a igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Assim ela cumpre a sua vocação de eleita quando participa da grande comissão. São deixadas pelo seu fundador, Jesus Cristo, Mateus 28, 19. Como consequência dessa realidade, veremos que a igreja é uma comunidade adoradora, de comunhão, e finalmente é uma comunidade que exerce um grande papel no presente século. Portanto, a igreja de Cristo exerce uma grande missão neste mundo. Tá? Então, a igreja tem um papel fundamental neste mundo, de pregar a palavra de Deus. Ela foi incumbida a partir que Jesus foi assunto aos céus, então a responsabilidade foi transferida para a igreja, e ela tem essa grande responsabilidade de cumprir, tá, a grande comissão de pregar o evangelho a toda criatura, arrebatando-as das garras de Satanás. E isso é honroso, isso é maravilhoso, porque os anjos quiseram pregar o evangelho, mas Deus nos concedeu a nós, porque estamos aqui, sabemos o cotidiano de cada pessoa, nós sofremos como eles, e sabendo isso, nós podemos então pregar o evangelho. Jesus se fez homem para poder habitar entre nós e para sentir as nossas necessidades e para também trazer a palavra dos céus, que é a palavra de Deus. E assim é o papel da igreja, né? Os anjos certamente terá a sua vez na grande tribulação, né? Que os anjos ali vai pregar o evangelho eterno, né? Haverá um anjo que pregará o evangelho eterno, ok? Apocalipse. Mas avançando para o nosso primeiro ponto, pregação e instrução, proclamando as boas novas, tá? Segundo, o objeto de pregação. E terceiro ponto, discipulando os convertidos. Então, pregação e instrução. Pregação e instrução, há uma diferença. Pregação é você ganhar almas. E após você ganhar as almas, então agora você vai dar instrução. Você vai fazer discípulos, vai ensinar os discípulos que você ganhou para Jesus. Então, são papéis, né, diferentes, porém importantes. Pregar não é fácil, mas discipular é um pouco, né, mais difícil, mas os dois têm que andar junto. Primeiro você ganha a alma e depois a igreja discipula, ensina, instrui para que ele firme na fé, para que ele tenha conhecimento daquilo que ele está servindo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro ponto, proclamando as boas novas. A igreja foi fundada por Cristo, Mateus 16 e 18, tá? Como uma instituição para abençoar o mundo. Essa missão é exercida por meio da pregação do Evangelho. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1 e 21. Após ressuscitado, o Senhor Jesus comissionou os discípulos a pregar o Evangelho. Mateus 16, versículo 14 e 20. Referindo-se a essa missão,
Marcos usa o verbo grego koirisso, traduzido como pregar, proclamar. O sentido é de um arauto que proclama algo. Esse verbo ocorre 61 vezes no Novo Testamento. E o termo usado para mostrar João o Batista pregando no deserto da Judéia, Mateus 3 e verso 1. E Jesus Cristo, quando começou a pregar, Mateus 4 e 17. Então, nós vemos aqui esses verbos no grego para mostrar aqui João no deserto e Jesus Cristo também pregando o evangelho do reino de Deus. E a pregação é considerada como loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, né? Quando nós saímos nas ruas, né? Quando nós saímos nos ônibus, nos circulares, ok? Nas praças, nas cruzadas, pregando o evangelho, muitas pessoas que não conhecem a Deus, então eles acham loucura. Mas aqueles que vão convertendo, que abrem o seu coração, eles sabem que aquilo ali é poder de Deus. E aprove Deus salvar o crente pela loucura da pregação. É maravilhoso quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não há timidez. Pedro, quando foi batizado com o Espírito Santo, tímido que ele era, agora a timidez foi embora e ele então pregou com ousadia e ganhou 3.000 almas. Maravilhoso é quando você prega e as almas rendem-se aos pés do Senhor Jesus, né? Isso é bênção de Deus na nossa vida. Portanto, nós somos privilegiados para pregar o Evangelho. E primeiro, o nosso precursor foi João Batista, depois o Senhor Jesus Cristo, e agora é a vez da igreja. E ela tem que cumprir com essa responsabilidade com alegria, né? E aprove Deus nos salvar pela loucura da pregação. Não desanime, mas seja louco. Louco, mas é claro, por Jesus. Vale a pena. Avançando para o segundo ponto, o objeto da pregação. Outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão da igreja é evangelizou. Esse verbo ocorre 50 vezes no Novo Testamento e o seu sentido é o de trazer as boas novas, pregar as boas novas. Nesse aspecto, o objeto das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém, a uma pessoa. Nesse sentido, os cristãos primitivos não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos 5, versículo 42. Pregar a Jesus Cristo não é pregar uma coisa, tá? Ou uma mensagem ou subjetiva, mas proclamar ao mundo caído que ele está vivo e pronto para salvar. Pregar a mensagem da cruz é anunciar o evangelho do reino de Deus, de Deus revelado em Cristo Jesus, Atos 8 e 12. Então, as boas novas, que no grego é evangelizou, tá? É pregar, evangelizou é pregar as boas novas. E as boas novas não é pregar qualquer coisa, né? Não é pregar a respeito de algo, né? Mas é pregar a respeito de uma pessoa. E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. A nossa pregação, ela tem que ser cristocêntrica, tá? Ela não pode ser outra coisa a não ser cristocêntrica. Eu posso falar de João Batista, eu posso falar dos profetas, eu posso falar de Maria, mas o centro da minha mensagem tem que ser Cristo, porque as boas novas é a salvação em Cristo Jesus, aquele que morreu e ressuscitou e está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós e aguardando, né, o dia maravilhoso do arrebatamento da igreja e a bodas do Cordeiro, aonde haverá o grande casamento de Cristo e a sua noiva, que é a igreja. Então, pregar o evangelho, as boas novas, nada mais é e nada menos do que pregar o nome do Senhor Jesus Cristo. E o Jesus Cristo ressurreto, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Isso é boas novas, tá? Maravilha! O mundo caído, o mundo na lama do pecado, quando ele ouve a palavra, ele fica sedento, porque nós estamos pregando Cristo.
aquele que pode, tem poder, tem todo o poder para salvar o homem. Quando nós pregamos com ousadia, essa palavra tem efeito no coração do pecador e ele deixa o Espírito Santo entrar e ele se converte e aceita Cristo como Salvador. Isso, irmão, é poder de Deus. Essa é a loucura da pregação. Uma pessoa sem ver a Cristo, mas sendo trazida as boas novas pelos mensageiros que são os crentes, ele aceita, isso é milagre de Deus, e fica firme e se torna também um pregador da palavra de Deus. Avançando para o terceiro ponto do primeiro tópico, discipulando os convertidos. Pregar é proclamar, é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja. E enquanto que discipular é instruir os que estão do lado de dentro. O verbo discipular, do grego, mateuteo, ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento. Enquanto o substantivo discípulo, no grego matetes, ocorre 261 vezes. O sentido é o de alguém instruído ou treinado em alguma coisa. É o termo usado em Mateus 28:19, para designar a grande comissão. Ide, ensinai todas as nações. Na verdade, Jesus estava dizendo, ide e discipulai. A igreja não é formada apenas por crentes. A igreja é formada por discípulos. Alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser um discípulo. Este é alguém que é capaz de reproduzir e passar para outrem o que aprendeu e vive por meio de Cristo Jesus. Então, o discípulo, ele tem que ser, ele tem que tomar como modelo a Cristo. Ele tem que ser o modelo de Cristo. Tá? Ele tem que dominar aquilo que ele aprendeu de Cristo. Como a igreja, a primeira igreja gentílica que surgiu lá em Atos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, lá em Antioquia. Tá? Eles começaram a pregar e as pessoas começaram a observar o modo deles andar é como Cristo. O modo deles falar é como Cristo. O modo de eles procederem, das suas atitudes, era como Cristo. Então eles eram cristãos. E muitas pessoas naquela cidade, ali nasceu uma grande igreja, porque os discípulos pregavam aquilo que eles aprenderam e que o Espírito Santo pôs em seu coração, que é a palavra de Deus, que é as boas novas. Então nós temos aqui uma diferença. Pregar é proclamar e levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja. Então pregar é sair para fora das 4 paredes e levar a palavra para aqueles que estão fora, que estão no mundo do pecado, e pregar a palavra. E arrebatando-os, chamando eles para fora do pecado, mas para ingressar dentro da igreja, que é o templo. Tá? Não podemos desprezar o templo de alvenaria. Ali é o lugar da oração, o lugar de discipular as pessoas. Embora também nós podemos fazer discipulado nas casas, mas chamando para fora do pecado. Então o templo é necessário para a adoração e para o ensino, principalmente a escola dominical, que é uma grande instituição que traz benefício para toda a sociedade, ensinando a palavra de Deus. Então, a diferença de pregar para ensinar. Enquanto que discipular, ensinar, é instruir os que estão do lado de dentro. O verbo discipular do grego mateteu ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo discípulo, grego matetes, ocorre 261 vezes. Tá? Então, o sentido de alguém instruir ou treinado em alguma coisa, tá? Então o sentido de discípulo é alguém treinado, alguém instruído na palavra de Deus. Então essa é a diferença. Pregar é ir para fora das 4 paredes e ganhar as pessoas para Cristo, trazê-las para dentro da igreja, fora do pecado, mas para dentro da eclésia. E aí, então, a igreja, os discípulos vai discipular, os ensinadores vai discipular, e as pessoas vão tornar discípulos de Cristo. Então, muitas vezes, o método é interessante, tá? Podemos evangelizar na igreja, ensinar, discipular, mas também podemos pegar a palavra de Deus, a Bíblia, e ir nas casas, e discipular sistematicamente o que eles devem fazer, como eles devem proceder para agradarem a Cristo e para obedecer a palavra de Deus.
Isso é a catequese evangélica, isso é o discipulado, isso é o ensinamento, paulatinamente, né? Ensinando as pessoas para que elas firmem na palavra e que os ventos de doutrina não venham derrubar quando elas forem atacados. Jesus disse, lá em Mateus, capítulo 7 e versículo 24, 25, 26, ok? Ele disse, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, considerá-lo-ei como homem prudente que construiu a sua casa na rocha. Desceu a chuva, né? Soprou-se os ventos, correram os rios, mas não derrubou aquela casa. Combateram, mas ela não caiu porque estava firmado na rocha. Na rocha, melhor dizendo. Jesus estava dizendo, olha, eu fico feliz por vocês estão me ouvindo, por vocês estão atentos à minha palavra. No versículo 28, diz que a multidão ficava atônita, ficava admirado do discurso, do sermão, da pregação de Jesus. Então Jesus ensina nesse versículo 24 que ele ficava feliz de ver eles, né, escutando, mas que só aquilo não bastava. Ali no conforto, né, da igreja, ouvindo a palavra, mas que eles deviam sair dali e praticar. Mais bem-aventurado aqueles que praticam, aqueles que ouvem, mas que praticam a minha palavra. Então, por quê? Porque a palavra aprendida sem prática, ela deixa de ser. Tá? Então, a prática é muito importante. A prática produz um cristão autêntico. Porque Jesus, ele então adverte no próximo versículo, dizendo, aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, é como um homem imprudente, que construiu a sua casa na areia, soprou os ventos, correu os rios e desceu a chuva, e foi grande a queda daquela casa. Por quê? Porque eles só ouviram, mas não praticaram, então não tiveram um alicerce. E quando você não pratica aquilo que você ouve, não põe em prática, né? Que é a santificação, que é a purificação, que é a pregação do evangelho, que é a leitura da palavra, que é a oração, como a igreja primitiva vivia, na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão, na comunhão. Irmão, isso é essencial, essa prática, porque quando vem as dificuldades, as adversidades, as heresias, você não vai ceder, você não vai cair, você não vai desviar, porque você tem conhecimento profundo da palavra de Deus. Por isso, a importância de discipular aqueles que aceitam Jesus como Salvador, de ensinar, né? Nós temos Marcos mandando ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, mas temos em Mateus, se não estou equivocado, estou trocando, né? Que deviam ensinar as nações, né? E a batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vemos pregar e vemos também a Bíblia mandando ensinar após nós ganharmos as almas. Então é importante o ensino. Por quê? Porque ele vai estruturar a pessoa em Cristo Jesus, que é a rocha. E quando vir as heresias, né, as adversidades, as tentações, ele não vai cair porque ele está firmado na palavra, porque ele foi bem instruído, ele foi bem ensinado. Isso é importante. Avançando para o segundo ponto da nossa lição, é adoração e edificação. Tá? Então nós vemos no primeiro ponto, pregação e instrução. A diferença da pregação e da instrução, ou do ensino. Tá? Então há uma diferença, porém é sequência, né, é um complemento uma da outra. Você prega e depois discipula, depois ensina. Para o segundo ponto, adoração, o segundo tópico, adoração e edificação. Primeiro ponto, uma comunidade adoradora, tá? Então, adoração e edificação. Adoração edifica, né? Então, uma comunidade adoradora. No contexto bíblico, a adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus. E tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor Jesus. Mateus 4:10. A adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus. Não é algo que se faz apenas no momento do culto, público ou privativamente. Tem a ver com a nossa maneira de ser, agir e viver. E viver a vida para Deus. Esse é o sentido do termo grego, lotreia, traduzido como adorar. O apóstolo Paulo roga à igreja que apresente a Deus o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. A palavra culto, nesse texto, traduz
o termo grego, latreia. O sentido é o de um serviço prestado a Deus de forma consciente e integral. É viver totalmente para o Senhor. Então, a nossa vida não está limitada de adoração só dentro do templo, das quatro paredes, mas é todo momento. Tá? Jesus disse para a mulher samaritana que estava em dúvida, né? Quando ele vai ali pedir água para ela, ele cria uma situação para poder pregar para aquela mulher. Jesus era estrategista, os pregadores têm que ter estratégia, né? Uma oportunidade dentro de um ônibus, uma oportunidade dentro do avião, caminhando, certo? Você encontra uma pessoa que não é crente, você cria uma situação para você começar a anunciar o evangelho para aquela pessoa, porque a gente não sabe se aquela pessoa daqui a pouco pode partir para a eternidade sem Deus. Então nós temos que criar situações para ganhar as almas, né? Fazer igual o apóstolo Paulo, fiz de tudo para ganhar a todos. Então criar situações para pregar o evangelho. E Jesus fez isso, nos deu instrução. Ele chega naquele poço de Jacó e ali tem uma mulher tirando água no balde, né, com corda. E Jesus cria uma situação e pede de beber. E a mulher disse, olha, eu sendo samaritano e você judeu, você ousa? Né? Porque havia uma rivalidade ali, cada um desses povos era mais orgulhoso que o outro, um se achava uma casta mais superior do que a outra, os samaritanos se achavam melhor do que os judeus se achavam melhor, criou-se uma situação difícil entre esses povos, né? Os samaritanos são povos estrangeiros que vieram, né, ali para Jerusalém. Eu não vou aqui entrar nessa história para não tomarmos tempo, né? Mas muitos já conhecem essa história desses povos, né? Quando haviam guerra, trazia os povos para povoar a nação, para que a nação perdesse a força e não guerrear contra a nação vencedora, né? Então ali está a samaritana e Jesus cria essa situação e pede água de beber. E ela disse que ele era ousado e começou a discutir com ele, né? E Jesus, destilando graça, e disse, olha mulher, se soubesse quem te pede beber, e pediria e eu te daria água viva, né? Que salta dessa vida para a vida eterna. E a mulher falou, mas tu não tem com que tirar, o poço é fundo. Então ele disse para ela, se você soubesse quem te pede beber, você nunca mais, né, teria sede, eu te daria água e nunca mais você teria sede. Ela falou, então me dá dessa água. E Jesus começou a pregar para ela e disse para ela, chama o seu marido para nós, né, para participar junto. Ela falou, olha, eu não tenho marido. E ele disse, tu disseste bem. Você teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu. Né? Porque havia naquele contexto, na lei de Moisés, né, por força dos homens daquela época, que qualquer coisa que eles achavam feio na mulher, eles divorciavam e casavam com outra. O machismo reinava. Jesus deu uma chegada a mais nesse povo, que eles faziam isso por falta de amor. Né? Então aquela mulher tinha sido rejeitada por mais de 5 homens. Davam carta de divórcio para ela. Ela não era uma mulher adúltera. Davam carta, ela casava de novo, davam carta, e o que ela ficou aborrecida. E ultimamente ela nem casou mais, ela estava ali, né, como dizer hoje, amigada com aquele homem, porque já tinha frustrado, tá? Por causa dessa situação de divórcio. E Jesus falou que quando Jesus revelou a vida dela, ela disse, agora eu conheço que tu és profeta. E ela então aceitou a Jesus Cristo. E ela então, Senhor, tira-me uma dúvida. O judeu diz que devem adorar a Deus no templo, lá no templo de Salomão. E os samaritanos que devem adorar a Deus no Monte Gerizim. Como nós vamos fazer? Como se resolve esse problema? Gerizim, melhor dizendo. Tá? E aí Jesus disse, olha mulher, de agora em diante, eu vou dar uma ordem aqui. De agora em diante, eu decreto, tá? Vocês não vão adorar nem no monte e nem no templo. Porque Deus é Espírito. E os que adoram, né, devem adorar em Espírito. Então, não precisa se adorar lá, nem aqui. Mas aonde você estiver, você adora em verdade e Espírito. Jesus está decretando que agora acabou a divisão. Todos aqueles que adoram, precisa adorar em espírito, porque Deus é espírito. Então não é nem nesse monte, nem no templo,
Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aonde você estiver andando, aonde você estiver na sua casa, fazendo o seu culto doméstico, no seu serviço, você pode adorar a Deus porque você está adorando em espírito. Então, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade, em espírito. Então, não está determinado ou limitado ao templo. Mas você pode adorar a Deus aonde você estiver, porque você é espiritual. Tá? Não podemos desprezar o templo, mas o Pai, Ele ama aqueles que o adoram. Ele é espírito e Ele ama aqueles que adoram e adora em espírito e verdade. Foi essa a resposta. Então a mulher se converteu, foi para Samaria, pregou o evangelho e daqui a pouco tinha uma multidão. Por causa da pregação de Jesus, que criou uma situação para ganhar aquela alma. Olha o quanto é importante você ter estratégia para pregar, para ganhar as almas. Esse é o papel do adorador, ok? Avançando para o segundo ponto, uma comunidade edificadora. A igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. A palavra grega oikodome, traduzido como edificar, é usada no seu sentido literal de construir um edifício e, metaforicamente, no sentido de crescimento espiritual. No primeiro sentido é usado por Jesus em referência à casa edificada sobre a rocha. Mateus 7,24 foi o que eu citei anteriormente. E no segundo sentido é em Efésios 4,12. Nessa última referência, o apóstolo Paulo diz que Deus pôs na igreja os apóstolos, os profetas, os evangelistas e os pastores e mestres para edificação do corpo de Cristo. Esse, por exemplo, é o objetivo dos dons espirituais, trazer edificação à igreja. 1 Coríntios 14:3. Assim, quem fala em línguas, em público, sem interpretação, edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 4:4. Contudo, não edifica a igreja, que não entendeu o que foi dito. 1 Coríntios 14:5. Dessa forma, o apóstolo Paulo exorta os crentes a buscar e a edificar uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5:11. Então, para o crescimento desse edifício, que é a igreja de Cristo, e Cristo, que é o corpo, e Cristo é a cabeça, para o crescimento. Agora, eles fazem uma metáfora, aqui o educador, o nosso comentarista, sobre o edifício. Também Paulo fala sobre o corpo, para o bom crescimento do corpo de Cristo, para o bom andamento, para o bom funcionamento, nós somos membros. E aqui está falando de edificação, de edifício, como é construída uma casa, o alicerce, Depois, e aqui o alicerce, a pedra fundamental é Cristo, Aí depois vem as paredes, que é a igreja, cada tijolo, os membros da igreja, vem o teto, o acabamento, o término, que é a cobertura. Então, tudo para a edificação da igreja de Cristo. Então, aí vem a função de cada um. Pastores. Jesus subiu ao alto e deu um para apóstolo, outros para profeta, para evangelista, para mestre, doutor, para apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. O doutor é o menor, é o que sabe tudo, mas é o menor para não se engrandecer. O apóstolo é aquele que é o missionário, aquele que tem que fazer tudo. Se ele chega, ele vai plantando igreja. E não se plantar a igreja, às vezes não tem tanto obreiro, uma pleia de obreiro para te ajudar. E aí o apóstolo tem que ser pastor, tem que ser cantor, tem que ser levita, tem que ser diácono, tem que fazer tudo até a igreja pegar o corpo, ter os membros ali, os obreiros para ajudá-lo. Então o apóstolo, ele faz, ele toca todos os outros ministérios. Olha aqui, o apóstolo toca todos os outros ministérios, ok? Por isso o apóstolo, ele é o missionário, é o que sai plantando igreja, é o que sai pregando. E em certos lugares que é carente, ele tem que fazer toda a função. Ele se torna um pastor, se torna um evangelista, que ele tem que pregar, se torna um doutor, ele tem que ensinar,
ok? Aí profeta é aquele que chega na igreja e Deus encoraja ele para apontar o pecado do povo, o pecado da pessoa, converte, tá? E aí vem o evangelista que tem que sair também ganhando almas, né? Quase o mesmo papel do apóstolo. O apóstolo, porém, tem uma diferença que ele sai plantando igreja, formando igreja, né? Como o apóstolo Paulo. E o pastor, que é aquele que cuida do rebanho, tá? O pastor também tem um papel fundamental, ele tem que ensinar, muitas vezes tem que pregar e tem que evangelizar, tá? Então, o pastor é aquele que tem esse chamado de cuidar do rebanho, de estar atento, instruindo a igreja. E o doutor é aquele que vem e tira lá do fundo do baú uma palavra, né, que toca o coração e as pessoas se convertem. Então, esse é o crescimento do edifício, né, que é a igreja de Cristo, comparado com um edifício. E aí vem a edificação desse edifício, os dons espirituais. O apóstolo Paulo instrui a igreja de Coríntios como eles deviam se edificar, não desordenadamente, mas tudo na ordem. Se alguém fala, está pregando e começa a falar em língua estranha e não tem intérprete, vai edificar só ele mesmo e muitas vezes as pessoas vão ficar escandalizadas ali no meio da multidão sem saber o que ele está falando. Então ele disse, olha, se você vai falar em língua no púlpito ou numa reunião pública, você tem que ter intérprete, para que edifique também a igreja e os demais que estão ali, né? Porque eu quero falar, eu prefiro falar poucas palavras inteligíveis do que 1000 palavras, né, em língua estranha que ninguém entende, então tem que ter intérprete, é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, ok? E quando você estiver num ambiente que está só a igreja, que todo mundo está ali, aí sim pode falar em línguas estranhas entre você e Deus, porque está edificando a você. Mas em culto público é bom que você tenha um intérprete para não dar, né, o que falar. Então isso é edificação, né? A edificação com organização, porque o nosso Deus é ordeiro. E assim, né, Paulo instrui ali também a questão da Santa Ceia, né, como deveria ser ordenada, como deveria ser organizada. E tem uma série de coisas ali que Paulo vai ensinando para que a igreja seja um edifício, né, dentro dos padrões bíblicos. Isso é maravilha, né? Avançando para o segundo ponto do segundo tópico, uma comunidade edificadora. A igreja é uma comunidade proclamadora. Já falamos sobre esse, nós vamos agora para o terceiro ponto, avançando para o terceiro ponto, o terceiro tópico da nossa lição, né? Já esse segundo tópico da nossa lição, ele tem 2 pontos. Agora vamos para o terceiro tópico da lição, o terceiro e último tópico da nossa lição. Comunhão e socialização. Então falamos sobre proclamação e instrução, falamos sobre adoração e edificação, e agora nós vamos nesse último tópico, comunhão e socialização. Vamos falar aqui da comunhão e da parte social, ok? Vamos lá. A fé na esfera fraternal. Um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. Atos 2 e 42. A palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, ocorre 19 vezes no Novo Testamento. E o seu sentido é literalmente de parceria, participação. E comunhão espiritual, se somos Cristo e andamos na luz do Evangelho, devemos viver em comunhão. 1 João 1 e 7. Onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada. Não há, portanto, igreja onde seus membros vivem isolados e não mantêm comunhão uns com os outros. Então, a comunhão aqui, tá? Na fé, na esfera fraternal. É preciso de os crentes, né, rever as suas diferenças e unir. Tá? Tem que ser unido. Tem que ter comunhão um com o outro. Não pode estar dividido. Porque o que o inimigo mais quer é que haja divisão. E Jesus, que uma casa dividida, a tendência dela é não parar de pé. Tá? Mesmo Satanás com seus demônios, eles são unidos para fazer o mal. Senão eles não subsistiam até hoje. E a igreja não é diferente. Para ela vencer o inimigo, elas têm que estar unidas. Porque é uma guerra que nós enfrentamos. Está lá em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 1, capítulo 6, lá no versículo 12. Que nós não devemos lutar contra a carne nem contra o sangue,
mas contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Satanás, ali, ele dá uma descrição que Satanás, ele é organizado. E ele está com os seus príncipes, os seus principados, na batalha mais rainha. Ele está ali na frente, no fronte, para derrotar. E se a igreja não estiver unida para enfrentar ele, ela vai ser derrotada. E o que Satanás mais quer é que haja divisão na igreja. E quando nós brigamos entre nós, degradando entre nós estamos dividindo e estamos ficando vulneráveis e certamente o inimigo pode vencer essa batalha. Então, a arma da nossa batalha, uma das armas da nossa batalha, além da oração, da santificação, da consagração, é a comunhão. Nós, amando um ao outro, tendo comunhão um aos outros, jamais Satanás pode ter vitória sobre a igreja de Cristo. E o apóstolo João diz na sua primeira carta, dizendo que aquele que diz que odeia o seu irmão, que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, ele é mentiroso. Como pode você odiar o seu irmão que vê e amar a Deus que não vê? Então você se torna um mentiroso. E mentiroso não entra no reino dos céus. Então a comunhão, nós temos que... É lógico que nós somos seres humanos. E aonde há seres humanos, há imperfeição. Vai haver alguma intriga, vai haver alguma diferença, mas nós precisamos estar sempre consertando, pedindo perdão e em plena comunhão, no partir do pão, nas orações, na doutrina, tá? E nas pregações, em todas as situações. Então a comunhão é de suma importância para a igreja vencer a batalha contra o mal. Avançando para o segundo ponto, unidade e fraternidade. Tá? Olha aí, a igreja do Novo Testamento se expressa por meio de unidade e fraternidade entre seus membros, 1 João 1 e 3. Jesus orou pela união fraterna de seus discípulos, João 17 e 21, que eles sejam um, né? Como eu e tu, ó Pai, somos um. Tá? Unidade, união, tá? Faz a diferença. Um dos grandes males da igreja odierna está justamente na quebra da comunhão cristã, o que tem provocado grande fragmentação no corpo de Cristo. Devemos, portanto, nos esforçar por manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais, Hebreus 13, 16. Tá? E um dos fatores mais comum, né, ou mais terrível na igreja é a falta de perdão. Às vezes você é ofendido, ou às vezes você ofende e não tem o cunho, né, não tem a humildade de pedir perdão. Isso cria raiz de amargura. E todos debaixo do mesmo teto. E essa raiz de amargura vai crescendo e vai vendo a divisão. E vai enfraquecendo, né? Deixando marcas, enfraquecendo o corpo de Cristo, que é a igreja. Tá? Deixa de ter operação de milagre, operação de maravilha, batismo com o Espírito Santo. Então a raiz de amargura é falta de perdão. O perdão é uma das armas mais poderosas que o crente tem. É perdoar. E o perdão, você alcança de Deus se você perdoar o seu irmão. Tá? Em Mateus 6, perdoai a nossa ofensa como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Se você não perdoar quem te ofende, jamais Deus vai te perdoar. Então você tem que ter essa humildade de perdoar quando alguém erra. Porque, como eu disse, nós estamos em igreja onde é o ser humano. Vai haver falta, mas tem que haver o perdão. E às vezes a pessoa pensa, né, que ele, não perdoando, quem vai sofrer é a pessoa que não foi perdoada. Mas não, você está bebendo o seu próprio veneno. Você está bebendo o seu próprio veneno e você vai morrer, porque o perdão, a pessoa que não perdoa, ele provoca enfermidade no seu corpo físico. Mas quando a pessoa perdoa, ele se torna livre e saudável para Deus. O perdão é remédio, o perdão é saúde. Mas quando você não perdoa, você está tomando o seu próprio veneno. Então aprenda isso, tá? Perdoar é remédio. Você está trazendo saúde para o seu corpo físico e espiritual. Então vamos perdoar. Vamos estar em unidade fraternal. Unidade e fraternidade. Avançando para o terceiro e último ponto. A fé na esfera social. A fé cristã também precisa ser expressa
na esfera pública. Ela tem o seu lado social. Se por um lado o substantivo grego koinonia significa comunhão, por outro lado o verbo grego koinoneio possui também o sentido de ajuda, contributiva e partilha. E é usado por Paulo com esse sentido em Romanos 12, 13. O sentido nesse texto é o de socorrer os mais pobres em suas necessidades. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses por serem conscientes da dimensão social do Evangelho, Filipenses 4 e 15. Não se trata apenas de matar a fome dos pobres, deixando-os vazios de Deus. Então, não tem como, irmão, você mata a fome, mas não prega a palavra. Você tem que levar a palavra e levar também o alimento. Às vezes a pessoa está precisando de alimento. E levar o alimento e levar a palavra. Então, as duas coisas andam juntas, é a obra e a palavra de Deus, tá? É a obra social e a palavra de Deus. E é o exercício da fé cristã, na sua integridade. A igreja, portanto, não pode exercer sua fé de maneira bíblica, esquecendo dos mais carentes ou os mais pobres. Jesus ressaltou esse fato, Mateus 25, 35 e 36. Que modelo de igreja somos quando poucos têm muito e muitos têm tão pouco? O apóstolo exorta a igreja para atentar para esse fato. Tiago 2, versículo 15 e 16. Então, se você vai orar por alguém, o apóstolo Paulo diz, tá? Em uma das suas cartas, não vou me lembrar agora, não sei se foi para Timóteo, o apóstolo Paulo diz assim, que como nós vamos orar por alguém e diz, olha, fica com Deus, Deus vai te ajudar você, e vendo que a pessoa está precisando de alimento, de pão, de roupa, olha, Deus vai suprir tudo e você não faz nada. Porque Deus deixou a igreja para ajudar, para fazer obra social. Você está sendo aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então você tem que orar e também executar a obra social. Se você não tem condições, mas você pode unir, comunicar a igreja, e a igreja tira uma oferta e traz para aquele doméstico da fé, ou até mesmo para pessoas que não são crentes. Isso é muito maravilhoso, a pessoa vai se constrangir e vai aceitar a Cristo. Muitas pessoas aceitavam a Cristo pela bondade de Jesus, por ajudar, principalmente curar aquelas pessoas que estavam enfermas, eles aceitavam a Cristo como Salvador. Então, além da bênção espiritual, tem que também estar junto à bênção material. Você vai na casa de um doméstico da fé ou na casa de um que não é crente e ele está precisando de roupa, você tem que orar por ele, mas também tem que prover. Tem que comunicar a igreja. Se você tiver condições, você faz isso. Se não tiver, comunica a igreja. Traz roupa para ele. Porque Jesus disse, vocês me viste um desses pequeninos e não vestisse, não está vestido a mim, mas quando vocês vestissem a ele, está vestido a mim. Viste com fome e não desse de comer, não estava dando de comida a mim, mas quando vocês dão de comer a um desses pequeninos, está como se desse a minha comida. Tá? Então é obra social. A obra social não salva, mas o salvo faz obra social. Ele tem por obrigação, porque ele é salvo. Tá? E se você não fazer obra social, você pode estar em problema sério. Porque o crente, por ser salvo, ele tem o amor de Deus e ele automaticamente vai fazer a obra social, ajudar os pobres. E Jesus conta a palavra do bom samaritano. E ele estava pregando, chega um doutor da lei, né, que sabia tudo, interroga ele. E ele começa, né, a falar para ele, e ele disse, quem é o meu próximo? Aí ele conta a parábola do bom samaritano, que vocês todos sabem, né? Que o homem ia descendo, e ele para Jericó, se não estou equivocado, de Jerusalém para Jericó, e foi tomado por salteadores, por ladrões, por malfeitores, que o assaltou, espancou e deixou meio morto, tá? Quase morto. E passou o levita, passou o sacerdote, olhou, o sacerdote não tocava, né, nessas pessoas, porque está meio morto, se tornava imundo. Então ele olhou assim, foi embora. Veio o levita, o adorador, né, a mesma forma, o que era instruído pelo sacerdote. Mas veio o samaritano, que não tinha nada a ver. Um homem, né, que não tinha o papel de sacerdote e nem de levita, mas o samaritano veio e viu aquele homem meio morto, desceu da sua cavalgadura,
O samaritano era uma pessoa, aquele ali, dá a entender que era de boa situação, tinha recursos, tinha dinheiro, tá? E ele se fez humilde, né? Não importou que ele ia tocar naquele homem, que ele ia pegar nas suas feridas, não, ele não viu isso. O seu coração amoroso desprezou tudo isso. Aquele homem sujo, moribundo, cheio de sangue, ele desprezou, não tem problema, eu vou cuidar de você. Aquilo não foi barreira para ele tocar naquele homem, atar suas feridas com vinho, com azeite, pôr na sua cavalgadura e levar para a estalagem para ser cuidado pelos médicos. Enquanto o sacerdote e o levita ficaram, enojados e que eles não tocariam naquele homem, sendo que era o papel deles cuidarem. Então o papel da igreja é esse. Somos sacerdote de Deus, somos levita de Deus, mas não podemos pôr barreira nas pessoas que necessitam de nós. Temos que fazer o papel do bom samaritano. E quem era o bom samaritano ali? Foi Cristo, tá? Esse mundo pecador, cheio de chaga, imundo. Quando chegou aqueles 10 leprosos em Jesus, que ninguém chegava perto deles, Jesus se aproximou e curou eles todos. Certo? Assim estava nós, o mundo cheio de chaga, leproso que éramos nós. O bom samaritano desceu da sua glória, da sua cavalgadura, certo? Desceu do seu pedestral, se humilhou como homem e curou nossas feridas através da sua chaga, através do seu sofrimento, através do seu sangue. E curou toda a nossa ferida, atou, passou óleo, que significa a unção do Espírito Santo de Deus, que representa o óleo. O vinho que ele passou nas feridas, que é o seu sangue, o sangue de Cristo, e pegou aquele homem e ele foi curado e salvo para a glória de Deus. Assim Jesus fez com nós. Então nós como igreja devemos pegar esse exemplo do bom samaritano, fazer a obra de Deus social, espiritual e social. Então aqui nós chegamos mais no final de uma lição maravilhosa, né? Muito abençoada, com bastante subsídio, e creio que você vai aprender, né, muito, e vai ter subsídio para também ensinar na sua igreja e trazer ali uma boa lição. Tá? Conclusão, vimos que a igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na terra. Ela foi chamada para ser sal e luz. Como sal, ela salgará o mundo com a mensagem da cruz, em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. Como luz, ela resplandecerá nas densas trevas que cobrem o mundo sem Deus. Ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-lo em adoradores. A igreja cumpre a missão para a qual foi chamada. Esse é o nosso papel, sal e luz, né? Salgar esse mundo corrompido para que ele volte a ter vida. Luz, clarear o caminho, tirar as vendas dos olhos para que eles enxergam a luz maior que é Cristo Jesus. Esse é o nosso papel. Meu querido, chegamos no final de mais uma lição. Que Deus abençoe sua vida, a vida da sua família. Não se esqueça, meus queridos, você que pela primeira vez está assistindo o meu vídeo, se inscreva no canal, que só assim ele será apresentado para mais pessoas, porque quanto mais inscrito, mais a plataforma do YouTube transmite, né, passa para mais pessoas e vai alcançar mais vidas. Então, dá o seu assinatura ali, clicando no sininho, se inscrevendo no nosso canal, dando o seu joinha e também compartilhe o nosso vídeo. Quanto mais se compartilha, mais pessoas, né, vai se converter a Cristo através da palavra. A Escola Dominical, além de ensinar, ela também evangeliza. Ela evangeliza e ensina. E ela ensina enquanto evangeliza, tá? Que Deus abençoe a sua vida, um beijão no seu coração e até o próximo vídeo da lição de número 6. Bye, bye, queridos. Um abração, um beijão no coração.